nos mantém com o seu poder. Ó, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Em problemas e tristezas, nos ampare em suas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção. Adorar quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Céus e terra rendem glórias ao eterno Criador. Vou seguindo pela estrada, amparado em seus braços de amor. Adorai quem tudo fez e nos mantém como o seu poder. Ó, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver, que quer reinar em teu viver, que quer reinar em teu viver. Faze que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto te manda, ó Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem meu ser transformar pelo amor que do alto te manda, ó Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Olá, feliz sábado, como vai? Estamos começando aqui mais um momento de adoração e um estudo da Palavra de Deus. Você é bem-vindo a esse momento na qual nós nos reunimos, muitos em suas casas, alguns na igreja, seja onde estiver, a sua presença, a sua concentração e a sua adoração pode ser aceitável a Deus. Portanto, que façamos valer a pena cada segundo, cada momento, porque esse dia é o dia do Senhor, é o memorial da criação. Nós temos tido diálogo com os nossos irmãos, temos conhecidos e temos visto que alguns assuntos são muito importantes para esse momento.
E o tema que vamos apresentar foi escolhido a dedo, como disse o pastor na mensagem do sábado passado na igreja, né? Cada tema tem sido escolhido ali com muito cuidado. E um tema que nós achamos muito relevante nesse momento é como nós vamos administrar os recursos nesse momento da crise. E Deus, nesse momento, quando a Bíblia for aberta, poderá se revelar a nós. Antes, porém, quero fazer um voto à Bíblia com você aí, para começarmos com muita alegria, com muito ânimo, esse momento na qual Deus pode falar conosco, tá bom? Pedir para você levantar sua Bíblia aí. Se você for uma pessoa corajosa, fala aí, tá bom? Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que sou. Eu tenho o que ela diz que tenho. Vou estudar a minha Bíblia. Minha mente está alerta. Meu coração receptivo. Hoje serei transformado, pois receberei agora a eterna, a poderosa, a indestrutível Palavra de Deus. Eu quero convidar você agora para abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Antes, porém, da leitura, vamos orar? Querido Deus, Tua Palavra está aberta e nesse momento queremos que o Senhor tenha acesso à nossa vida, ao nosso coração, que esta mensagem seja proporcionada por Ti, que eu seja o mensageiro, que a cruz de Cristo seja exaltada e que possamos ser humildes para ouvir Tua voz. E se for necessário, criar uma mudança de hábitos, uma mudança de comportamento, se assim for do Teu agrado e se o Senhor nos ajudar. Colocamos-nos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 3, versículo 6, nós vamos ler na Almeida Revista e Atualizada, depois na Nova Tradução na Linguagem de Hoje e na Nova Versão Internacional. Começando pela versão mais comum entre as pessoas, né? Almeida Revista e Atualizada. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Aqui nessa versão compara o tempo de buscar com o tempo de perder. O tempo de guardar ele contrasta com o tempo de deitar fora. Na Nova Tradução na Linguagem de Hoje é dito: há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Essa versão aqui ela coloca um contraste muito interessante, né? Economizar e desperdiçar. Finalmente, na Nova Versão Internacional é dito: tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Então aqui ele está comparando procurar com desistir. E ele compara guardar e jogar fora. Seja como for, nessas três versões basicamente nós vamos ter aí um contraste de que há tempo para você juntar e há tempo para você espalhar, desperdiçar, gastar. Poderíamos, quem sabe, sintetizar que o atual momento que nós estamos passando da crise, a melhor palavra aqui fosse essa, economizar, que é um termo da Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Economizar. Por quê? Porque nós não podemos afirmar com toda certeza quando que essa crise vai terminar ou quando que a renda de muitas pessoas vai ser restabelecida ou elevada. Então, quando se tem pouco, é preciso administrar bem para que falte menos. O uso cada vez mais consciente e sábio dos recursos. O tema de hoje é saldo extra. Saldo extra é um programa da Novo Tempo que agora está no aplicativo NT Play. Você pode assistir lá no NT Play. E o subtítulo que eu coloquei foi: Como usar com sabedoria os recursos em tempos de pandemia. A questão não é só como obter, mas também como utilizar uma vez que foi obtido, seja por uma ajuda, seja por uma doação, seja pelo próprio trabalho. Aqui o foco não é como se obtém um recurso, mas como se administra e se utiliza o recurso. Esse é o tema que nós vamos trabalhar na mensagem tipo palestra de hoje. A mensagem de hoje ela é fundamentada na Bíblia, em dois livros de Ellen White, Conselho sobre Mordomia e o livro O Lar Adventista.
Temos também o livro Saldo Extra, é esse que está aqui também em minhas mãos. E ele é escrito por Antônio Toches, que é o diretor da TV Novo Tempo. Ele é um especialista em assuntos financeiros. E ainda há um outro material que é a revista Saldo Mais. Essa revista Saldo Mais, você pode obtê-la gratuitamente, fazer download dela lá no site biblia.com.br. Se alguém tiver dificuldade em obter e desejar tê-la, me manda um zap que eu posso devolver para você com essa revista em arquivo PDF para você estudar, fazer um bom uso, uma autodisciplina e aprender mais sobre um guia financeiro prático. Olha essa frase que interessante. Quando a água da represa abaixa, aparecem os tocos. E nesse momento de crise, nesse momento que a economia está contida, muitas pessoas estão sem o seu emprego, sem a sua renda, sem possibilidade de estabelecer a sua profissão, é o momento na qual a represa baixou. É como se fosse a seca, né? Ou algum vazamento, seja como for, e você vê o fundo da represa. E quando você vê o fundo da represa, nem sempre é bonito. Aparecem os tocos, as pontas, as dificuldades, e nesse momento faz-se necessário uma disciplina, um cuidado, uma atenção, porque às vezes a pessoa até consegue o recurso, mas administra muito mal, acaba muito rápido, não chega até o fim, até quando precisa ir. E aí não tem ajuda no mundo que resolve, para quem é mau administrador. Então, para ajudar, para trazer alguns lembretes, nós pensamos nessa mensagem. E olha só essa informação aqui do jornal Valor Econômico, do dia 28 de janeiro de 2014. 8 em cada 10 brasileiros não sabem controlar as próprias contas. 80% dos brasileiros não sabem controlar as próprias contas. Quer dizer, a maioria das pessoas tem dificuldade em gerenciar os recursos obtidos. E aí, se você administra mal, você pode ter falta. Em algum momento, a conta vai chegar. Não basta comprar. É preciso administrar bem para que o que se compra atenda às necessidades de primeira ordem, às necessidades essenciais, às necessidades que você tem a curto, médio e longo prazo. Olha essa reportagem aqui de alguns dias atrás. Consumidores relatam intensa cobrança de dívidas antigas em meio ao coronavírus. E o subtítulo diz: no país, 10,2% das famílias endividadas não conseguem quitar débitos neste momento. O número pode aumentar com pandemia. Então, por que as pessoas estão sendo cobradas? Porque quem tem a receber precisa do dinheiro também. Agora imagina uma pessoa sem o trabalho e o cobrador atrás dele, cobrando, incomodando, aquela coisa toda. Mas por que uma pessoa tem o cobrador? É porque ele comprou fiado. Em algum momento ela contraiu alguma dívida. Então todo cuidado, toda uma atenção, pensar e repensar em comprar coisas, principalmente as que são desnecessárias, para não complicar ainda mais a situação de cada um. Outra reportagem. Número de endividados bate novo recorde em abril após pandemia, diz CNC. É uma reportagem do Valor Invest do dia 14 de abril de 2020. Número de endividados bate novo recorde. As pessoas estão cada vez mais endividadas. Por quê? Vários motivos. E esses motivos nós vamos trabalhar no seminário de hoje. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Mateus capítulo 6, versículo 31. Ele vai dizer assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Jesus Cristo foi quem disse isso. E ele dá um conselho. Qual é o conselho? Não vos inquieteis. Não fique preocupado demasiadamente, porque se você ficar preocupado demasiadamente, você pode ficar enfermo, você pode passar mal.
Então Jesus está aconselhando: controle a sua ansiedade antes que alguma coisa possa acontecer. Então controle, faz parte do autocontrole, da sua disciplina, do domínio próprio. Agora, 3 motivos Jesus cita aqui: a preocupação pelo que se come, pelo que se bebe e pelo que se veste. E Jesus disse: não vos inquieteis. Mateus 6, verso 31. Olha aqui, necessidade e o desejo. Isso aqui é o que nós precisamos. E isso aqui é o que a mídia, a publicidade vai trabalhar para que você tenha. Não necessariamente é uma necessidade. Não no custo que quase sempre é. Então, muito cuidado, porque o marketing ele te induz a obter aquilo que muitas vezes não está no alcance. Não faz parte. Você teria que ter uma economia muito tempo, muito exaustiva para uma coisa de baixo uso e que não te dá tudo que você precisa. Primeira lição de hoje: apesar das limitações, vá à luta. O que é ir à luta? É buscar conhecer meios alternativos de obter o sustento. Algumas pessoas estão recebendo ajuda, mas eu tenho certeza que a ajuda que recebe não é suficiente para tudo. Tenho certeza que não é. Então é preciso ir à luta com respeito, consciente dos decretos, consciente das limitações atuais, mas pensando em estratégias em como obter mecanismos para principalmente da sua subsistência. Principalmente da subsistência. Agora, não se acomode. O conformismo é um mal terrível. Não, só isso aqui, vou tentar. Não, sonhe mais alto, vá à luta, pense como, por quê e tal. Segundo princípio: se for preciso, reinvente-se profissionalmente. O que significa reinventar-se profissionalmente? Significa pensar numa outra atuação profissional que seja possível nesses dias. As profissões têm seus altos e baixos. Poucas profissões que não têm momentos de baixo, né? De estar baixo, mas a grande maioria das profissões é como uma onda. Ora está no vale, ora está na crista, né? A crista é a parte mais alta de uma onda. Então, se for preciso, pense em uma outra maneira de se obter o sustento. Nossa cidade, ela trabalha e ela sobrevive fundamentalmente do turismo. Nesse momento os hotéis estão fechados, os passeios estão proibidos. Logo, é necessário pensar em outra metodologia de como obter o sustento. E nós temos visto dezenas de pessoas ao nosso redor que têm se reinventado, que têm buscado uma outra maneira, uma vez que a mais confortável, a mais agradável, aquela que você estudou, trabalhou, investiu, nesse momento não é possível. Portanto, pense em se reinventar para prosseguir tendo sua economia ativa. Terceiro princípio: avalie seu novo orçamento e adeque-se às novas realidades. O que significa adequar-se à nova realidade? Significa você verificar o quanto que de fato você tem de recurso disponível, seja para compra, quem vive de aluguel pagar o aluguel, quem precisa de um gás, quem precisa pagar, quem sabe, alguma conta de internet. Avalie o seu novo orçamento, não faça assim, não, chegou, tá, não, faça um planejamento. Se tem uma coisa que não tem faltado é tempo, né? Então, verifique como administrar melhor e adeque-se. Adequar significa reorganizar, verificar o que é indispensável, aquilo que é fundamental. Adequar-se às novas realidades. Os tempos são outros. Nossa realidade hoje não é a realidade de dezembro, de janeiro desse ano, né? De janeiro, dezembro foi do ano passado. Quarto princípio: viva de acordo com o seu padrão de vida e seja grato. O que é um padrão de vida? Padrão de vida significa como você consegue viver com a renda que você tem. Então você vai ter pessoas com baixa renda, padrão de vida baixo. Eu digo assim, financeiramente falando, não estou falando moralmente, culturalmente. Estou falando economicamente. Quem ganha pouco tem muitas limitações. Quem ganha um pouco mais já começa a ter algumas possibilidades.
E tem gente que dinheiro é como oxigênio, não faz falta. Tem de sobra e parece que é infinito. Cada pessoa vai ter um padrão de vida. Agora o conselho é: viva de acordo com o seu padrão de vida. Não queira ter o que o outro já tem, porque o outro tem é bonito, mas não está no seu alcance. Isso serve para o meio de transporte, para o meio de comunicação, isso serve até mesmo para alimentação. Nós precisamos, nesse momento, viver de acordo com o que temos e, principalmente, ser grato. Porque o que temos é porque Deus permitiu que tivéssemos, Ele concedeu. A ingratidão é algo terrível. Davi disse: viverei e não morrerei, para contar as bênçãos de Deus em minha vida. Ser grato, seja com pouco, seja com muito, seja com o moderado. Ser grato. Olha o que diz o livro Lar Adventista: muitos, muitíssimos, não se têm educado bastante para manter suas despesas nos limites de seus rendimentos. Não aprendem a ajustar-se às circunstâncias e tomam e tornam a tomar empréstimos, sobrecarregando-se de débitos e, consequentemente, ficam desencorajados. Quando o inimigo não te vence pela devoção, ele não te faz estudar menos a palavra de Deus, ele vai te vencer pela circunstância da dívida, do empréstimo consignado. Então aí a pessoa, ela até é um cristão dedicado, ela conhece Deus, ela não tem dificuldade de ter tempo com Deus. Só que ela é escrava da dívida. E uma vez endividada, ela fica desencorajada, desanimada, frágil, susceptível. E olha o que diz aqui, ó: muitos não têm se educado bastante. Muitas pessoas têm dificuldade de entender que nossa vida é um alto e baixo. Ora a gente está bem financeiramente, ora a gente está mal. E não faz previsão para o futuro. Não faz nenhuma reserva. Não faz nenhum planejamento anual. Deu vontade, compra. É tudo na base do impulso. Ellen White recomenda: seja educado. Porque se você não aprender a se adequar às circunstâncias, vai pegar emprestado, vai se sobrecarregar. E aí vai vir as consequências, né? O desencorajamento. Quinto princípio: se não tem, aceite ajuda. E se tem, ajude. No quinto princípio, nós vamos ter duas classes de pessoas. Todos nós estamos em um desses dois grupos. Ou nós não temos, ou nós temos. Cada pessoa tem a sua própria realidade. E o conselho é: se você não tem, aceite a ajuda. Seja do governo, seja da igreja, seja de um amigo, seja de um vizinho, seja do seu pai, seja de quem for. Se você não tem, não seja orgulhoso. Não é tempo para ser arrogante, não. Cesta básica, não aceite cesta básica, não. Aceite ajuda. Aceite. Nós estamos dispostos a ajudar quem quer que seja qual for a profissão, da área da saúde, da área das engenharias, da área dos serviços, do empreendedorismo, seja empresário, seja empregado, seja autônomo. Nós podemos ajudar como igreja qualquer um. Nós não estamos preocupados qual profissão você tinha antes da crise. Nossa preocupação é poder ajudar. Agora, é preciso aceitar ajuda. Nós temos feito algumas ligações, e quando liga: como é que está aí financeiramente, o trabalho? Não, estou bem. Mas depois você vê que a pessoa está passando necessidade. Aceite ajuda, seja franco. Se nós como irmãos não puder te ajudar, quem é que vai poder te ajudar? Agora, um outro grupo de pessoas é quem ainda tem, quem ainda está trabalhando, quem fez reservas para o tempo das vacas magras. E o conselho é: se você tem, ajude. Como ajudar? Como ajudar? Nos passos seguintes eu vou dizer. Olha só que exemplo bonito aqui que nós temos. É uma reportagem no site da Igreja Adventista. Se você quiser ver mais notícias, você pode entrar aqui, ó, noticias.adventistas.org. E aí tem muitas notícias bonitas. Olha esse caso aqui. Muro de igreja é transformado em canal para fazer e receber doações.
Varal da gentileza expõe roupas, calçados, brinquedos e livros. Objetos podem ser doados e retirados a qualquer momento. Então, uma igreja, longe, lá no Triângulo Mineiro, Frutal é o nome do lugar, Frutal. Quebraram o muro, colocaram ali algumas gavetas, né? E ali a pessoa, quem tem, deixa, e quem precisa, pega. Olha o que diz o muro: quem precisa, pegue, quem não precisa, deixe. Que lindo, né? A pessoa tem sobrando, ela vai lá e doa. A pessoa está precisando, ela vai lá e pega. Muito bonito esse gesto, e muitos gestos são bonitos. Mas uma coisa eu te peço: trabalhe sempre em parceria com a ASA. Siga as orientações da liderança da ASA. Nossa igreja precisa estar unida nesse momento. Precisamos seguir numa só direção, ajudando mutuamente uns aos outros. Tá bem? Sexto princípio: como ajudar? Aqui chega o sexto princípio: permaneça fiel nos dízimos e pactos. Se você for fiel nos dízimos e pactos, você já está ajudando. Porque o que entrar na igreja, nós temos 2 departamentos trabalhando exaustivamente nesse sentido: tesouraria, administrando como chega e disponibilizando os recursos e até mesmo indo comprar, e um outro departamento chamado Ação Solidária Adventista. Esses 2 principalmente estão na linha de frente, recebendo, gerenciando e distribuindo. Se você for fiel nos dízimos e nos pactos, do ponto de vista cristão, você fez sua parte. Porque o que você doa nos pactos é suficiente para ajudar nas despesas da igreja, para ajudar a pagar e a comprar cestas básicas, materiais que são necessários, seja de higiene, seja de limpeza. Então, seja fiel nos dízimos e nos pactos. E aqui vai mais um conselho: evite trabalhos paralelos. Evite ações de pedir paralelamente. Se você precisa, procure a ASA. Se você pode doar, procure a ASA também. A ASA é o nosso centro de gestão de recursos para receber e para distribuir. Sétimo princípio: se tiver possibilidade, peça a ajuda do auxílio emergencial. Se você faz parte do grupo que pode receber ajuda do governo, se cadastre. Toda ajuda é bem-vinda, ainda que venha do governo, da igreja, seja de quem for. Mas especificamente, se você puder, entre no site, faça o cadastro. O site é auxilio.caixa.gov.br. Se nós tivermos alguém que tenha, nessas alturas do campeonato, dificuldade em utilizar dispositivos móveis, internet, nós podemos ajudar. Procure a liderança da igreja, procure alguém da sua confiança da igreja e aí peça para fazer o cadastro para você. Mas precisa ser alguém da sua confiança, né? Você não vai dar essa função para uma pessoa qualquer. E nós da liderança da igreja podemos ajudar, sim, cadastrando, e se for possível, né, se você estiver dentro das características, com certeza esse auxílio emergencial pode ajudar muito. Não ajuda em tudo, mas ajuda de alguma maneira. Oitavo princípio: priorize o que é inadiável. Aquilo que não dá para passar sem, aquilo que é emergente. Exemplos. Mas, David, o que seria algo inadiável? Eu te diria que, por exemplo, o aluguel. O aluguel é uma coisa inadiável. Se você vive de aluguel, muitas pessoas vivem de aluguel, peça um desconto. Tenta negociar isso, pede para baixar, amigo. Quanto tempo eu estou aqui com você? Vivo aqui e pago dentro do prazo, só que agora eu estou sem emprego, eu estou no fundo. Me ajuda, me dá um desconto aí de 50%, 60%. Se não pode ser 60%, vê o que você pode fazer aí. E a ajuda que você receber, se puder receber do governo, priorize aquilo que é indispensável. Inadiável, priorize isso. Agora, o governo já decretou que água e energia podem ser pagas no futuro. Então, o que pode ser pago no futuro, deixe para o futuro. Nesse momento, pague aquilo que não dá para ficar sem. Essencialmente, é o aluguel. Agora,
telefone, internet, passeios, comida cara, isso aí dá para passar, isso aí pode ficar para frente. Mas nesse momento, priorize o que é inadiável. Nono princípio, economize tudo o que for possível. Na nossa economia doméstica, como nós lidamos com nossos recursos, nós gastamos com aquilo que é fundamental, com aquilo que é médio, com aquilo que é supérfluo. Nesse momento, o que é supérfluo e o que é médio não precisamos ter. Podemos deixar para outro momento. Tudo o que for possível, economize. Economize. Por exemplo, tem gente que tem o pacote do celular que chama controle. Todo mês paga um valor fixo. Dá para viver sem uma linha de telefone? É possível? É possível. É possível viver sem internet? Também é. Todas as torneiras que puderem ser fechadas, feche. Por quê? Porque vai sobrar um pouquinho para você gerenciar em outras demandas que também são importantes na sua vida. Não tenha medo de economizar. Agora, se não economizar, quem vai pagar um alto custo é a própria pessoa. E as crises nos ensinam muito. E eu sei que tem muitas pessoas que, desde quando começou a pandemia, ele tem aprendido muito a economizar, já tem desenvolvido muito. Mas por que temos falado isso? Porque com certeza tem também algumas pessoas que ainda assim são negligentes à economia, não faz nenhum esforço, gasta mal e depois ele fica desesperado. Por quê? Não é nem falta de recurso, é sabedoria em como utilizar o recurso. Ele recebeu ajuda, mas ele gastou tão mal que acabou em pouco tempo, sabendo que tinha necessidade de primeira grandeza. Então economize tudo o que for possível. Conselhos sobre mordomia. Olha esse texto. Satanás sugerirá muitas maneiras nas quais podeis gastar dinheiro, mas se este for gasto para satisfazer o eu em coisas desnecessárias, por mais insignificante que for seu custo, não é gasto para a glória de Deus. Nesse primeiro trecho é afirmado que Satanás vai colocar muitas maneiras para a pessoa gastar o dinheiro. Muitas maneiras. Mas se este for gasto para satisfazer o eu em coisas desnecessárias, não é gasto para a glória de Deus. E a segunda parte do texto vai dizer: consideremos bem essa questão e vejamos se nos estamos negando como devíamos. Estamos nós fazendo sacrifício para podermos enviar a luz da verdade aos perdidos? Tantas pessoas precisando conhecer o amor de Deus, seja pela palavra, seja pelo pão. E nós muitas vezes não temos todo o recurso, porque fomos negligentes, gastamos mal, e aí para Deus não sobra nada. Para Deus não sobra nada. Então, muita sabedoria. Tem um camarada no passado, Sócrates. Sócrates diz que uma vez ele saiu pela rua, admirando o comércio da cidade, né? E vendo as coisas, e pensa: ei, Sócrates, o que você tanto olha, né? Pensador respondeu: vejo quantas coisas existem pelas quais eu não preciso para sobreviver. E há muitas coisas que estão disponíveis à venda, mas você não precisa. Só que o olhar, o contemplar é o problema. Porque vai atraindo e a pessoa chega à conclusão que aquilo que ele não precisava, ele precisa. E aí acaba comprando e depois faz falta. 10º princípio: em momentos de crise, a educação financeira faz toda a diferença. Tem pessoas que naturalmente ele já é um economista. Talvez seja o seu caso. Se é, está de parabéns. E com certeza, por você já economizar, você está lidando um pouco melhor, está gerenciando um pouco melhor toda essa diversidade. Mas há muitas pessoas que têm dificuldade. No começo da mensagem eu apresentei uma reportagem que 80% das pessoas têm dificuldade de gastar o recurso que tem. Se você tem essa dificuldade, o primeiro passo, reconheça que tem. Peça ajuda de Deus. Se você se sentir bem, peça conselho de uma pessoa da sua confiança. Agora, eduque-se economicamente.
Tem pessoas que ganham até bem, mas não tem nada, porque tudo que ganha torra rápido. Tem pessoas que trabalham uma semana, chega no domingo já não tem nada. Aí ele passa a segunda semana todo apertado. Por quê? Porque ele gastou em 2 dias o que ele tinha para gastar em 8 dias, em 7 dias. Em momentos de crise, a educação financeira faz toda a diferença. Aí entra aquele ditado popular, né? Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, né? Se não aprende na bonança, vai ter que aprender com a dor. Ou aprende ou passa a necessidade. É uma situação delicada, mas é uma situação real. Real. É preciso se resguardar. É preciso, porque o custo é muito elevado. Você vê uma pessoa do seu lado passando necessidade e muitas vezes o dinheiro ter passado na mão e ter gastado mal. Ter comprado mal ou ter se endividado quando não poderia comprar mais. Olha esse texto que impressionante. Está no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 300. Gostaria de poder impressionar cada mente quanto à terrível pecaminosidade de desperdiçar o dinheiro do Senhor com necessidades imaginárias. O dispêndio de quantias aparentemente pequenas pode iniciar uma série de circunstâncias que atingirá a eternidade. Ellen White está aconselhando contra o desperdício do dinheiro com necessidades imaginárias. Se são imaginárias, porque existem necessidades reais e as imaginárias, as que não são reais. E gastar isso, ter hábitos nocivos, podem perdurar por muito tempo. E ela diz, atingindo até a eternidade. Então use bem, use com sabedoria, use com prudência, use com a ajuda de Deus os seus recursos. E em breve essa crise vai passar. E se você aprender a administrar bem esse recurso que você tem, você vai viver melhor, vai dar uma condição de vida melhor para a sua família. E não se esqueça, vá à luta. Dentro das suas possibilidades, continue lutando, continue sendo fiel a Deus. O que puder cortar, corta mesmo, não tenha dó. Não tenha medo de rebaixar o padrão de vida. Se for preciso ir a pé para a igreja, vá. Se for preciso cortar a linha telefônica, corte. Tudo que tiver no seu alcance para se ajustar, para não se endividar mais, não tenha medo. Não tenha medo. Se for preciso vender alguma coisa que não está sendo utilizada, que é supérfluo, desfaça. Se você pode doar alguma coisa, alguma roupa, doe. E eu te peço, doe para a igreja, doe na igreja, doe para a Ação Solidária Adventista. Isso vai fortificar esse movimento que está buscando ajudar os nossos irmãos para que eles estejam numa condição menos desfavorecida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto. Vamos ver um clipe maravilhoso agora. Pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem, o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei.
suspira minha alma, como a corça suspira pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Muitos me dizem o teu Deus, onde está? Dentro de mim se derrama a minha alma. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, espere em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Eu quero te convidar para nós podermos orar e pedir que Deus nos ajude a tomar uma decisão assertiva, utilizando bem cada centavo que temos, enquanto temos e por todo o tempo que nós estivermos aqui nessa terra, usando com sabedoria os talentos que o Senhor tem nos dado. Vamos orar? Querido Deus, santo é o teu nome no céu, na terra e em todo lugar que se invoca o nome do nosso Criador. Obrigado por tudo que tu és, pelo que o Senhor tem feito por nós. Muitas pessoas têm sofrido angústias, têm sofrido por falta de recursos, mas nesta manhã nós ouvimos que o Senhor tem um desejo para a nossa vida, que nós utilizamos bem cada centavo que nós recebamos. E se o Senhor nos ajudar, nós podemos ser bons administradores. Com pouco ou com muito, queremos fazer a Tua vontade. Queremos orar, queremos saber a Tua vontade antes de comprar qualquer coisa que nós precisamos. Queremos ser fiéis nos dízimos, nos pactos. Queremos ter o espírito de unidade, a trabalhar como um só corpo. Queremos, Senhor, ter uma vida plena, mas isso só vai ser alcançado se o Senhor nos ajudar. Por isso colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Sabemos que os tempos são difíceis, mas o nosso Deus é todo poderoso e é no nome dele que invocamos e confiamos hoje e sempre. Amém. Encerramos por aqui essa mensagem, mas nós prosseguimos com os cultos virtuais aqui, enquanto durar a crise, e agora também aos sábados com os cultos presenciais. Se você não estiver na zona de risco, acima dos 60 ou abaixo dos 15 anos, você é convidado a estar conosco na casa de oração, fazendo a inscrição previamente. Que Deus te abençoe, te dê um sábado deleitoso e feliz. Um abraço, tchau, tchau.